Queridos irmãos, queridos amigos, a todos que fazem o Centro Espírita o Caminho da Luz, que alegria estar aqui com todos vocês. Hoje, 25, domingo, 19h30, vamos juntos manter a sintonia, vamos juntos construir uma teia de energia, uma teia de amor, uma teia de bons pensamentos, uma teia de vontade de ser melhor. Vamos juntos falar sobre a oração dominical. Então você que está chegando nesse vídeo aqui agora, acompanha-nos até o fim. Juntos vamos nos reconectar com o momento que Jesus traz ao seu apostolado, a oração que todos nós conhecemos como o Pai Nosso. Vamos entender essa oração. Vamos nos religar a Jesus, a Deus, através dessa oração. E a sua participação aqui é fundamental. Todos aqueles espíritas, todos nós, devemos ter o compromisso de ensinar coisa boa. Devemos ter, acima de tudo, o compromisso de sermos servos do nosso Pai Maior. E nós hoje vamos conversar tudo, vamos falar muito bem sobre tudo isso. O pessoal começando a entrar, vamos juntos, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fazer a nossa oração. Hoje a gente faz uma oração de início, mas a oração final, obviamente, vai ficar por conta da oração dominical. Então que possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos nos unir em amor, em sintonia, em paz, em equilíbrio, nos conectando, todos nós juntos, cada um à sua casa, possamos juntos nos conectar, assim como Jesus conectou-se com seus apóstolos para ensinar a oração do Pai Nosso. Que possamos conectar com os nossos amigos espirituais e que possamos também servir a espiritualidade amiga, para que esse trabalho seja bálsamo, paz, equilíbrio e harmonia a todos os espíritos necessitados, a todos aqueles que têm um coração carente, a todos que necessitam, acima de tudo, ser melhor. Deus, Pai de infinito amor e bondade, nos conduz juntos nessa trilha, nesta caminhada do aprendizado, que possamos aprender, que possamos colocar em prática, que possamos vivenciar, que possamos definitivamente seguir o nosso modelo e guia maior, Jesus. Que tenhamos a compreensão para entender esse modelo de puro amor, de pura bondade, de pura justiça, que foi o nosso Mestre Jesus aqui nesse plano enquanto esteve. Dai-nos, Senhor Deus, a tua santa e misericordiosa paz, esclarece a nossa consciência, busca em nossa inteligência, em nossas reminiscências, nas nossas memórias, tudo o que possa facilitar e favorecer o entendimento e que possamos, cada um dos que aqui se encontram, sair melhor do que entramos. Assim seja. Meus amados irmãos, vamos falar hoje sobre a oração. Esse tema que é de extrema relevância porque acreditamos que ainda hoje muitos dos nossos irmãos têm dúvidas sobre como orar, têm dúvidas sobre como se religar ao nosso Pai Maior, como se religar à nossa espiritualidade amiga, querida, que está sempre aí disposta a nos auxiliar. Vamos entender quais são os bálsamos, as bênçãos da oração. Esse tema que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, mas que a nossa querida irmã Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, traz no capítulo 35, com o título Pedir e Conseguir. Então nós vamos começar trabalhando esta obra da Joana de Ângeles e do Divaldo Pereira Franco, e depois nós vamos adentrar a obra da Boa Nova, do nosso querido Chico Xavier, para que juntos possamos
discorrer mais detalhadamente sobre o momento histórico em que houve todo o aprendizado, toda a conversação de Jesus com seus apóstolos, e aí sim o momento em que ele ensina esta oração de grande valor para todos nós. A Joana de Ângeles, ela fala nesse livro Jesus e o Evangelho, algo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, claro, ele traz também de maneira muito didática, de maneira muito correta, muito coerente. A Joana nos fala que a oração ela constitui uma ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. Quando nós falamos sobre a nossa oração, é importante que nós lembremos que a oração é talvez a forma mais popular que todos os nossos irmãos, todos nós temos à disposição para nos reconectar com essa energia, com essa espiritualidade maior. Lembrem, por exemplo, que na Idade Média nós tínhamos grandes senhores, detentores de muito orgulho e muita vaidade, que de uma maneira geral monopolizavam a conexão com Deus. Precisávamos daqueles irmãos específicos de uma determinada religião para levar a Deus ou a Jesus os pedidos, para levar os agradecimentos de pessoas simples e humildes que não imaginavam sequer conectar-se com uma divindade tão poderosa quanto Deus. Eis que Jesus vem e nos ensina, nos mostra de maneira tão simples, de maneira tão branda, de maneira tão clara e pacífica, que todos nós temos nas nossas mãos esse mecanismo de reconexão, esse mecanismo de ponte. Olha que coisa linda, é uma ponte que nos religa, que nos convida a um processo de melhoria contínua, que nos convida ao processo de refazimento das nossas dores, que nos convida à vitória do sofrimento. Eu acho tão lindo essa perspectiva dentro da doutrina espírita, vitória do sofrimento. Vocês já pararam para pensar que todo vitorioso é aquele que precisa vencer o combate? Suponhamos que temos dois irmãos que estão brincando. Um será vitorioso. Quem será vitorioso? Aquele que vencer. Mas para vencer é preciso lidar com a situação. Vamos entender agora o sofrimento, a dor, as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos defeitos, como um grande vilão que precisamos combater. Nós só seremos vitoriosos do sofrimento se nós soubermos passar por ele. Quando nós pedimos, por exemplo, em oração a Jesus, a Deus, que nos livre do mal, é óbvio que nós temos uma lei de causalidade, de causa e efeito, que à medida que nós estamos errando, nós vamos pagar por isso. Sempre que infringimos a lei de amor, vamos precisar reparar tudo isso. Quando nós pedimos para livrar de todo o mal, antes mesmo de um mal que não vai chegar a nós, é um pedido para que nosso comportamento, que as nossas atitudes e ações nos facilitem, nos favoreça e nos permitam andar numa trilha reta, correta, seguindo todos os princípios de Deus. Quando a gente fala de oração, quando a gente fala sobre essa ponte, né, que é de uma construção muito simples e muito fácil, que nos garante a vitória sobre o sofrimento, nós também falamos de um bem-estar pleno. É essa oração, é essa reconexão que nos garante uma vida plena, que nos garante uma vida harmoniosa, que nos garante uma vida simples, mas feliz acima de tudo. O que é que nós estamos querendo, meus irmãos? Quais são as nossas verdadeiras intenções neste plano? Nós queremos uma vida pautada no poder? Pautada nos prazeres imediatos? Ou nós estamos querendo construir uma vida feliz?
uma vida branda, uma vida de vitórias, ou seja, uma vida na qual conseguimos passar pelas dificuldades, vencer as situações e lidar com todas elas ao modo do nosso mestre e modelo Jesus. O que é que de fato nós estamos buscando? O que de fato nós estamos querendo e construindo? Então a querida Joana vem dizer: a oração é emanação do pensamento. Olhe o poder do nosso pensamento. Emanação do pensamento bem direcionado. O que é que ele está querendo dizer com isso? É um pensamento que tem intenção. Porque todos nós aqui estamos sempre pensando em alguma coisa. Nós pensamos na comida que vamos comer, nós pensamos no cachorro, nós pensamos no elefante branco, nós pensamos no programa de televisão. Pensamentos vagos, sem poder, sem força, sem nenhuma intencionalidade. Mas durante a oração, não. Nós estamos realizando, nós estamos pensando com intencionalidade. Nós estamos levando ao nosso Mestre Jesus, ao Deus, à espiritualidade amiga, um desejo, um agradecimento, um pedido sincero, uma dor que nos acomete. Existe uma intencionalidade por trás das nossas palavras. E há uma importância enorme quando nós estamos falando sobre intencionalidade. Porque o pensamento, queridos, entendam isso. O pensamento é o som. Olha só, olha que metáfora linda. O pensamento, ele é o som. A vontade é o ar, é o vento. O som, ele só consegue ser propagado se houver ar, se houver um vento que leve aquele som. O pensamento é o som, mas esse pensamento ele só consegue chegar às multidões encarnadas e desencarnadas, ao plano espiritual, se houver vontade, se houver intenção. Quanta vontade nós estamos colocando nas nossas preces. Dia desses, eu estava com a minha esposa vendo uma pequena sátira no Instagram de alguém com muito sono, que então dizia assim: Jesus, abençoa Jesus, em nome de Jesus, Jesus amém. Ou seja, ele estava com tanto sono que ele nem pensava, ele só falava, ele só balbuciava, ele só colocava para fora palavras, como se isso de alguma forma valesse. É preciso colocar intenção, é preciso colocar vontade nas nossas palavras. Uma oração feita do fundo do nosso coração, ela não precisa de palavras bonitas, nem de muitas palavras, ela precisa de veracidade. Ela precisa de intencionalidade. Que procuremos colocar mais intenção, mais vontade nas nossas orações. Dessa forma, o plano espiritual, os nossos mentores, aqueles que nós amamos, sentirão a nossa onda vibracional de pensamento com muito mais força. Então ele continua dizendo: bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expandem até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Nós poderíamos imaginar que todos aqui encarnados, todos nós seres humanos estamos vivendo num momento, numa cidade, num plano, e nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Os sinais de rádio, os sinais televisivos, eles estão aí o tempo inteiro. Se você tiver um aparelhozinho de rádio, onde quer que você vá, é só você sintonizar que ele vai pegar. Isso significa dizer que naquele lugar, seja lá onde você estiver, existem ondas. Nós estamos conectados por esse plano ondulatório.
Nós estamos conectados por essas ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Imaginem como se nós estivéssemos num mar, onde existem várias estações. Existe a estação da raiva, do medo, do vitimismo, da angústia, da tristeza, do ódio, da maldade, da alegria, da caridade, do amor. Olha quantas estações de rádio, de televisão nós temos. Olhai para o teu dia, olhai para as tuas emoções e avalia consigo onde você está sintonizando. Passamos o dia a dia nos conectando mais com o medo, com o vitimismo, com a angústia, do que propriamente com o amor, do que propriamente com a caridade, do que propriamente com um pensamento bem direcionado através da oração. E o que nós estamos querendo mostrar? Que no momento que você silencia, que você procura o seu íntimo, e então você balbucia, seja palavras fora, seja palavras mentais que se conectam através do pensamento, com intencionalidade, com vontade, existe uma conexão com todos que vibram nesse momento, desta forma. É desta maneira que nós nos conectamos com a força criadora maior, através do nosso pensamento. Agora, nós estamos nos conectando com frequência a esta força criadora? Nós estamos nos conectando diariamente, o tempo inteiro? Nós estamos nos conectando nos momentos de alegria ou apenas nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia? Nós queremos muito que Deus nos atenda e atenda todos os nossos pedidos só quando nós estamos diante da dor, diante da angústia. Nós não pensamos em nos conectar diariamente com Ele, no momento de alegria, no momento corriqueiro do nosso trabalho, enquanto estamos pegando um ônibus, enquanto estamos lavando uma louça. Nós não pensamos em nos conectar com Ele nesse momento. Se nos conectássemos mais com Deus, através da oração, receberíamos muito mais auxílio do que apenas na hora do sofrimento. Então a nossa querida Joana continua dizendo: não apenas a oração dilui as energias deletérias. Energias essas, meus irmãos, que todos nós estamos expostos. Nós vamos à rua, nós vamos ao mercado, vamos a um supermercado, vamos a um consultório médico, quantos pensamentos mil, quantas criaturas adoentadas, quantos irmãos obsessores, sofredores, ou mesmo aqueles que não têm intencionalidade na maldade, mas que ainda assim estão de alguma forma nos conectando, se conectando a nós mesmos através dos nossos pontos falhos. Então a oração, a prece, ele nos auxilia diluindo as energias deletérias. Nós acordamos de manhã e vamos dormir muitas vezes sem realizar uma oração, sem realizar uma limpeza. Agora imaginem vocês, existe lógica em sair a um trabalho braçal às 8 horas da manhã, chegar suado às 19 horas no seu lar, suado, cansado, e você não fazer uma asepsia mínima para ir deitar? Não tem lógica? Como que nós estamos acordando ao longo dos nossos dias? Estamos nos conectando com diversas e diversas vibrações? E muitas vezes vamos à cama sem mesmo realizar uma asepsia mínima de pensamentos. Vamos à nossa cama e continuamos pensando nas mesmas problemáticas, concatenando ideias muitas vezes nocivas, maldosas, repassando brigas, comentários, angústias, raivas. É preciso chamar a todos a responsabilidade que nos cabe. Ela continua dizendo
saturando-o com vibrações superiores de qualidade poderosa, que são as orações, que alteram as paisagens mentais, emocionais, orgânicas, por sutis processos de modificação no campo em que o mesmo se encontra. Se nós mudamos o nosso padrão vibratório, se nós mudamos a maneira como pensamos, naturalmente nós mudaremos a maneira como agimos. Lembrem desta máxima: pensamento leva a uma ação, e a ação leva sempre a um resultado. Que resultado você tem colhido? Resultados positivos? Resultados negativos? Resultados brandos? Resultados que te alegram ou que te entristecem? Esses resultados, eles se iniciaram no pensamento. Avalie os teus pensamentos e aplica da oração para limpar os teus pensamentos. Na hora que estamos nos dirigindo ao nosso Mestre Maior, nós quebramos com qualquer pensamento inferior. No momento da tentação, não é? No momento da tentação, no momento que nós temos vontade de revidar, de falar também umas boas, de agir de maneira errada, a gente normalmente fala assim: não mato, não estupro, não roubo, mas falamos mal do nosso irmão, mas não medimos esforços para ganhar mais do que o outro. Sempre que agimos desta forma, estamos também agindo contra as leis de amor do nosso Pai Maior. Então que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e nos conectar, quebrando com esses pensamentos vibratórios baixos e nos enaltecendo, nos conectando com um fulcro divino que nos fortalece, que nos anima, que traz a paz que nós necessitamos, que descortina, olha que interessante, que descortina a nossa realidade. Nós vamos vivendo uma vida tão corrida, uma vida tão louca, e muitas vezes vivemos uma vida que não é a vida real. Nós achamos que sofremos porque Deus quer. Não é verdade? Nós não falamos isso, meus irmãos. A gente diz assim: nossa, eu estou sofrendo tanto, mas se eu estou sofrendo é porque Deus quer. Olha só, olha a fé, porque Deus quer. E Deus quer que eu sofra? Não, Deus não quer que você sofra. Saiba que você sofre por ter desalinhado, por ter saído do trilho, por ter infringido a lei maior de amor em algum momento da tua vida, presente ou passada. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é tua. Assume essa linda responsabilidade que te cabe, que é uma bênção, porque dessa forma Deus nos coloca como protagonistas da nossa própria vitória. Somos nós tentando vencer a nós mesmos. Para a gente finalizar a discussão aqui, o aprendizado com a nossa querida irmã Joana de Ângeles, ela fala para a gente que certamente a oração ela não modifica as leis estabelecidas. Todos nós sabemos que estamos aqui dentro de uma lei. Lei universal de amor, lei de causa e efeito. Existem leis que nos regem. A natureza não dá saltos, Jesus já nos falou isso. Então, isso são leis. E essas leis, elas não podem ser rompidas, mudadas. Entretanto, a oração contribui com vigor, com inspiração, para que sejam então entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Jesus nos fala que todas as nossas orações são atendidas, todas elas. E nós vamos aprender exatamente na conversação travada entre Jesus e o seu querido apóstolo Simão Pedro sobre o que orar, o que pedir, como falar, de que forma devemos nos conduzir. Obviamente, a lei maior, ela nunca será infringida, mas nós poderemos, a depender das forças que nós recebemos, trabalhar, superar, vivenciar as nossas dificuldades com alegria, com leveza, com amor,
com esperança, com fé. Vamos juntos agora nos encontrarmos com Jesus? O nosso livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ele nos coloca a conversação com Jesus. Não há nada mais lindo, mais poderoso do que encontrar-se com Jesus. E todos nós podemos fazer isso na nossa casa, na nossa intimidade. Não precisa de uma casa linda, não precisa ser uma casa grande, não precisamos de luxo algum. Nós só precisamos concentrarmos o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade. E nós estaremos com Ele, através do pensamento, através da vibração. A história toda começa no capítulo 18, denominado a oração dominical. Meus irmãos, por que oração dominical? Muitos pensam que a oração dominical é a oração do domingo, não é verdade? Etimologicamente, dominical vem do latim e significa Senhor. Então, a oração dominical é a oração do Senhor. Foi a oração em que um Senhor Jesus Cristo nos trouxe, deixou esse legado para todos nós. Nós precisamos de modelos. Olha só que coisa linda, olha só que belo. Jesus nos trouxe, enquanto veio aqui à Terra, a cartilha de como deveríamos nos conduzir. Nós ainda precisamos de caminhos, precisamos de seres que nos ditem o passo a passo. Jesus veio ditar o passo a passo para todos nós. Jesus em si foi a cartilha que nós devemos seguir. Não é lindo isso? Jesus é a cartilha que nós devemos seguir. E é claro que Jesus não partiria daqui sem deixar um modelo de oração, um modelo de prece. Não para que essa oração fosse reproduzida sem intencionalidade, mas ele mostra na oração dominical, ele mostra no Pai Nosso quais são as necessidades. Ele mostra todos os âmbitos. Ele nos esclarece com início, meio e fim. O que basicamente uma oração precisa conter para de fato ser ouvida? Toda a história ela se inicia quando a sogra de Simão Pedro, olha só, olha a sogra, lá vem a sogra. Quando a sogra de Simão Pedro, que havia sido curada pelo Mestre Jesus, ela chega a Simão. Ela, na verdade, quando foi curada por Jesus, ela começou a pensar como Deus, nosso Pai maior, ele sempre está à disposição para curar e auxiliar os seus filhos. Então, tomada por esse pensamento, ela chega a Simão Pedro e diz: Simão, olha só, filho, nós somos precursores do Mestre Jesus, nós estamos com ele desde o início, nós estamos, comendo ainda das dificuldades, nós estamos sendo pioneiros. Será que você não conseguiria conversar com Jesus para que de alguma forma, porque Jesus é muito próximo a Deus e de alguma forma, quem sabe, ele não possa aliviar as nossas pesadas caminhadas? Nós somos pobres, temos dificuldades de recurso, trabalhamos excessivamente. Será que você consegue falar então com o Mestre Jesus, pedir ao Mestre Jesus de alguma forma? E nesse momento, nessa cena que acontece, nós já começamos a pensar muito sobre o nosso posicionamento com o nosso Deus. A sogra de Simão Pedro faz esse questionamento. Nós que somos pioneiros, nós que estamos aqui enfrentando as dificuldades, então, já que nós estamos sofrendo, pagando, fazendo, nós merecemos, olha a ideia, nós merecemos esse plus, Nós merecemos essa bênçãozinha a mais, não é verdade? Nós então merecemos não passar por tantas provações,
viver uma vida um pouco mais abundante, uma vida mais descansada, porque nós já estamos fazendo algo. Olha essa ideia. Essa é a nossa ideia, não é? Nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, eu faço tudo tão certo, eu faço tudo tão certo. E estamos tentando negociar com o divino. Estamos querendo um pagamento por um serviço que estamos prestando. Ser bom não é serviço prestado. Ser bom, meus irmãos, é obrigação. Jesus coloca que nós somos servos do Senhor na perspectiva que todos nós, olha que coisa linda, todos nós somos as mãos pela qual as bênçãos de Deus chegam aos demais. Nós podemos acalentar, amar, auxiliar com um abraço, com um sorriso, com um recurso financeiro. Nós somos as mãos do nosso Mestre Jesus aqui na terra. É este o serviço que nós precisamos fazer. Ser bom é obrigação. Trabalhar para ser melhor é obrigação. Quem lucra com isso somos nós. Deus não mudará a sua natureza porque nós estamos acertando ou errando, não. Deus continua sendo amor, bondade, justiça e alegria. Jesus continuará sendo bondade, justiça, amor e alegria. Que nós erramos ou que nós acertamos. É óbvio que como espírito de luz, imagino eu, que como um pai encarnado, ele também deva sentir-se muito feliz das nossas conquistas. E mais feliz ainda quando um filho transviado retorna à estrada correta. Mas ele continua sendo quem ele é, imutável. Então, na verdade, não é Jesus, não é Deus que precisa pagar nada, nós que precisamos pagar a Ele. Pela bondade, pela misericórdia de estarmos juntos aqui nesse plano, cobrindo os nossos males, restaurando os nossos erros, pagando aquilo que nós fizemos em outrora. Deus é tão maravilhoso que nos permite esse movimento. Se assim não fosse, estaríamos condenados eternamente ao fogo do inferno. Como ainda alguns amigos e irmãos nossos pensam. E está tudo bem, cada qual no seu nível de compreensão. Então olha só essa perspectiva. Nós estamos sendo a sogra de Simão Pedro. E Simão, ele fica ali. Ele vai pensar, ele vai analisar, ele vai procurar um momento oportuno para então chegar a Jesus. É verdade que ele fica um tanto apreensivo, sem saber se deva chegar, conversar, falar sobre isso, mas então o momento oportuno chega, não é? E ele diz: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Olha agora o nosso amigo Jesus trazendo a lição. Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar o homem, desde que o homem começou a ter raciocínio, havia, né? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Isso é tão belo, né? Pensar que no contexto histórico, desde que os primeiros seres humanos começaram a reencarnar, essa ideia de um Deus criador, um Deus que está acima de nós, uma inteligência suprema que comanda tudo, desde então ela vive. E ela se mantém firme e forte ao passar dos anos. Agora, meus irmãos, pensem comigo. Qual é a única coisa que sobrevive o passar dos anos? Qual é a única coisa que sobrevive ao passar de séculos? Gerações após gerações, culturas após culturas, momentos históricos após momentos históricos.
milênios, apenas a verdade. Se por um acaso Deus não ouvisse as nossas orações, será que milênios depois nós ainda estaríamos nessa perspectiva de achar que Deus ouve alguma coisa? Claro que não. Isso nos mostra como é verdadeiro as palavras do Mestre. Sim, como não? Óbvio que sim. Todas as criaturas nascem com uma tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Olha que lindo! Comungar com um plano elevado. É elevado não é porque está no céu, circunscrito ao céu. É elevado de moralidade. Deus não está no céu. Deus não está em Marte. Deus está agora, aqui, conosco. Se não fosse desta forma, Ele não nos ouviria. É muito longe daqui para a Lua. Não dá para ouvir. Não são os espaços circunscritos propriamente. A elevação aqui trata-se de uma elevação de moralidade. E ele não fala em conectar-se com Deus obrigatoriamente. Ele fala aqui, olha, em um plano elevado. Esse plano é a espiritualidade amiga. São todos os nossos queridos irmãos que nos assistem nesse processo, nesse caminhar, nas dificuldades. Deus é tão maravilhoso que Ele delegou aos seus filhos o poder de cuidar, o poder de amar, o poder de ajudar. Isso é belo. Deus é tão humilde, Ele é tão simples que Ele atende a diversas nomenclaturas. Não importa se o chamamos de Jeová, não importa se chamamos de força da natureza, não importa se chamamos do que quer que seja, Ele se encontra lá. E nós aqui, no plano encarnado, vemos tantos irmãos, muitas vezes nós mesmos, que nos sentimos ofendidos quando alguém nos chama por um outro nome, porque nós temos um nome a zelar, nós temos um orgulho, uma vaidade. Olha que coisa tão vaga, tão vã. O mais poderoso dos poderosos, Deus atende por todos os nomes. Não concentra poder, delega a todos os seus filhos que carregam a capacidade para isso. Precisamos aprender com a natureza divina, com o comportamento divino, com as leis que regem todo o universo. Então ele continua dizendo, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditais, portanto, Simão, em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Nós recebemos de Deus constantemente as luzes, o auxílio, os bálsamos, as energias que somos capazes de angariar. E isso precisa ser dito. Deus não dá mais a um nem a outro. Deus dá o que cabe a um e a outro. E como nós podemos fazer para angariar mais? Fazendo por onde? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos dos nossos irmãos missionários que vieram aqui, muito possivelmente receberam mensagens a mais que nós. Receberam instruções a mais que nós, mas também carregavam uma responsabilidade muito maior que a nossa. Mas também tinham mais condições porque buscavam, através do seu aprimoramento moral, ser detentor daquela capacidade, detentor daquelas informações. Nós recebemos o tanto quanto nós merecemos. Portanto, quem você é, o que você tem, é o que você merece. O quanto você constrói hoje na vida dos seus irmãos? O quanto você ganha financeiramente? O quanto você soma na sua comunidade?
é o que você merece. Nós estamos aqui nesse plano para crescer, moral e intelectualmente. Precisamos fazer por merecer. Precisamos ir além. Precisamos usar das nossas forças. Se apenas fecharmos os olhos e orar com muita vontade para que amanhã eu me encontre em uma situação completamente diferente como aquela que Simão Pedro e sua sogra se encontravam, esse momento nunca chegará. Eu preciso ir além. Eu preciso me esforçar a mais para conseguir, para construir, para ser merecedor. Bom, então Jesus termina dizendo: não tenha dúvidas, Simão. Todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Basicamente, o que Simão estava perguntando era se todos nós somos iguais perante Deus e se todos nós queremos uma vida boa, uma vida agradável. Lembrem, Simão estava no inconsciente e no consciente com aquele pedido da sua sogra. O questionamento foi sobre a sua condição material. Então ele estava, de alguma forma, trabalhando através de um movimento periférico para tentar atingir a resposta que ele tanto buscava acerca de uma oração que não era atendida no âmbito da materialidade. Então o que ele estava querendo dizer é isso. Se todos nós somos iguais perante Deus, se todos nós queremos uma vida boa, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera, por que não temos? Então Jesus vai dizer para ele: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus. A primeira coisa, olha que belo. E que todos somos seus servidores. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa o quanto de conhecimento intelectual você tem agora no momento. É preciso fazer bom uso do que se tem. Então ele vai dizer: uns regam as flores do conhecimento, outros as flores que são plantadas nos jardins. Olha que coisa tão linda, Jesus dizendo a Simão isso. Simão, alguns, plantam flores de conhecimento, de pensamento, de inteligência, outros flores de jardim. E está tudo certo. E cada qual tem o seu papel, e cada qual tem a sua importância. Nessa perspectiva, Jesus deixa claro que não é o quanto materialmente você tem que lhe define. Não é isso. Não importa se nós somos médicos, se nós somos professores, se nós somos juízes, ou se nós somos varredores de rua. Não importa a posição social. Todos têm a sua função. E todos, portanto, têm o que precisam e o que merecem para provar, testar ou aprender nesse plano diante daquilo que nós realizamos aqui, ou mesmo aquilo que nós estamos devendo de períodos passados. Todo trabalho honesto é de Deus, todo ele, não importa qual. Quem escreve com sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa. Se nós estamos, meus irmãos, coloquem isto no pensamento, se nós estamos pensando da seguinte maneira: é mais importante quem tem mais. Se nós estamos pensando assim, é porque nós ainda temos um lastro de vaidade na nossa vida e precisamos combater. Nós não podemos olhar para alguém que tem mais e achar que ele é mais importante do que nós. Porque se nós ainda assim estamos nos colocando para baixo, é porque o lastro da vaidade se encontra, mesmo que você esteja se colocando como inferior. Na verdade, o que você está dizendo é que eu seria mais se eu fosse daquela posição. Ou seja, na minha cabeça, a vaidade, o orgulho, ela está presente. E não importa, você pode ser mais
nesse sentido. Você pode ser um grande médico, você pode ser um grande juiz, você pode receber fortunas. Não seria isso que faria você ser melhor nem pior, nem bom nem mal. É o que carregamos no nosso coração. Vocês já ouviram aquela história? Que dinheiro com boas pessoas multiplicam-se, potencializa-se. E dinheiro com más pessoas é péssimo, é horrível. O dinheiro aqui, a condição social aqui, a posição que nós estamos vivendo nesse momento, apenas potencializa aquilo que nós somos no nosso íntimo. Então ele continua conversando com Simão Pedro, né? Até que ele diz: já pensaste que se tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? E chama a atenção para a responsabilidade, dizendo: quem tem mais responsabilidade? Quem cuida das flores da tua casa ou quem cuida de outros seres vivos, filhos de Deus? Ou seja, cada qual com a sua responsabilidade. E ainda traz a efemeridade da vida, dizendo o que garante que Joana de Cusa continue amanhã desta forma. Afinal de contas, hoje tu tens uma vida de trabalho árduo. Amanhã tu serás apóstolo da minha palavra. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! A transitoriedade da vida. Nós estamos num mundo tão fluido, tão dinâmico. O que nós somos socialmente hoje, podemos não ser amanhã. O que nós temos hoje não garante obrigatoriamente o nosso futuro amanhã. Agora, o que nós somos aqui dentro, na nossa consciência, no âmago do ser, do nosso espírito, aí sim, é a moralidade, é a elevação moral que nós então estamos falando. Mais para frente, em um momento outro oportuno, vem uma dúvida de Simão para Jesus. E ele diz: Senhor, tenho procurado por todos os modos, de todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus através da oração, mas não tenho alcançado o objetivo de minha súplica. E então Jesus pergunta a Simão: Simão, o que tem pedido a Deus? Então Simão fala a Deus, a Jesus: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então aí Simão traz aquele pedido da sua sogra de fato, não é? Agora Simão ele foi mais direto, mais incisivo. Ele está dizendo realmente a Jesus porque ele está com aquela conversa. E aí Jesus esclarece dizendo: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou em silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Quantos de nós estamos orando a Deus, orando a Jesus, pelas necessidades obrigatoriamente materiais? E não é que nós não devemos pedir, não é que nós não devemos levar a Deus aquilo que nos angustia, mas é que se nós estamos esperando que a minha oração para ter um carro novo, para ter um novo cargo, para ganhar mais, seja atendida, talvez isso não chegue nunca.
Porque o que a oração faz por mim é aplainar as minhas dores, as minhas angústias. É trazer mais força, mais bom ânimo. É trazer boas intuições que me permitam, por exemplo, realizar tal projeto e diante daquele projeto, quem sabe, um novo emprego, uma nova posição. É a oração que nos traz a força e o ânimo para construir coisas novas, para aprender coisas novas, para executar coisas novas e, quem sabe, desta forma, agindo diante da nossa responsabilidade, diante da nossa liberdade, nós não possamos conquistar coisas, inclusive materiais. Nós somos seres humanos necessitados de liberdade. Queremos ser livres, fazer o que queremos, agir como queremos, ir para onde queremos. Epiteto é um estoico, um filósofo estoico, que diz que enquanto nós estivermos presos aos nossos desejos e anseios, nós não somos livres, nós não teremos nunca liberdade. A minha liberdade acaba sendo, na verdade, uma grande prisão. Porque se eu quero fazer tudo que me vem de vontade, eu não sou livre. Eu, na verdade, sou um escravo de mim mesmo. Olha que coisa linda. Então, nesse momento, um dos apóstolos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus, dispondo em círculo com os seus apóstolos, pronuncia pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então vamos nos conectar, nós estamos chegando aqui ao final da nossa palestra, da nossa reunião, vamos nos conectar à oração que será feita hoje por Jesus. Jesus está ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminho, que possamos nos conectar a Ele, pois Ele faz a oração com todos nós hoje. E Ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continua dizendo: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prossegue: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, então acentua: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, somos tão frágeis, Jesus sabia disso, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Que possamos repetir diariamente essa oração. Não da boca para fora, mas do coração para o plano superior.
não com a vibração, não com o som, não. Que possamos colocar para fora através do pensamento bem direcionado, com vontade. E quando nós não conseguirmos, diante das nossas angústias, diante das nossas dores, diante da nossa pobreza de palavras e de sentimentos, que possamos apenas nos recolhermos e dizer: Senhor, me ajude. E nessa simples palavra, nesta simples frase, carregar tanto amor, tanta emotividade, tanto intuito, tanto bom direcionamento, como o momento em que Jesus ensina-nos a orar o Pai Nosso. Que todos nós, irmãos, encarnados e desencarnados deste momento, possamos receber as bênçãos de Deus, possamos receber a presença de Jesus em nossos lares, nos nossos corações, que possamos ver Jesus em todos os recônditos de nossa alma, em todos os recônditos de nosso lar, em todos os âmbitos da nossa vida, porque Ele está conosco, dizendo-nos: Deus está contigo. Queridos irmãos, é chegado a hora, o momento. Uma boa noite para todos e que possamos, desta forma, com a oração do nosso Mestre Jesus, finalizarmos essa linda palestra, esse momento maravilhoso de reconexão com o Pai Maior. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todas as suas famílias, os seus lares, os seus trabalhos, e que a semana se inicie com muito amor, com muita força, com muita paz no coração de cada um de nós. Que assim seja. Até mais, queridos irmãos.